Fala família Novo Som, como vocês estão? Acredito que bem. Gente, estamos na nossa temporada Podemos e como eu tô feliz com ela, eu recebi alguns testemunhos de vocês aqui no Novo Som, gente falando que tem mudado a sua forma de se enxergar em Cristo, que tem rompido em fé. Lucas, eu dei um passo de fé e a minha família mudou, meu trabalho melhorou, meu empreendimento ele tá dando certo, ele tá prosperando, a minha forma, as minhas decisões estão mudando. E, gente, eu tô ficando feliz com tudo isso que vocês estão falando, muito feliz mesmo, e não porque eu tenho alguma coisa a ver com isso, com certeza não tenho, mas por poder ver vocês fluindo no Espírito Santo, muito além de um simples Shaba que nós podemos ter aqui, mas vocês têm fluído no Espírito Santo no dia a dia, nas pequenas coisas do dia. E há 2 anos eu tenho orado por vocês isso, que não venha a ser por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Zacarias 4:6. Vocês não fazem ideia em como eu fico feliz em ver vocês felizes, rompendo, crescendo em Jesus, em se parecer com Ele, nas coisas do dia a dia, amadurecendo. E por esse motivo, eu quero falar hoje com vocês sobre justiça. E vocês vão entender o porquê. Eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Digo mais isso, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, dono de tudo. Feche seus olhos. Pai, obrigado por este momento que nós estamos tendo aqui como família, como igreja, como um corpo. Nesse momento onde nós podemos aprender mais sobre a sua verdade, aprender mais sobre aquilo que o Senhor é. Nós acreditamos na sua palavra, nós somos tudo que a sua palavra diz que nós somos, nós podemos tudo que a sua palavra diz que nós podemos e nós vamos em tudo que a sua palavra diz que nós iremos. Nós confiamos nela e nós temos certeza que ela é para nós. Pai, minha oração é que o seu Espírito venha nos trazer revelação, seu Espírito venha nos trazer sabedoria, entendimento daquilo que o Senhor tem ministrado já ao nosso coração há tanto tempo, aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que o Senhor tem gerado desde o princípio a nosso respeito, o propósito eterno que foi designado para nós. Nos revela e nos auxilia, Espírito Santo, a chegarmos e a concluirmos esses planos de Deus. Pai, toma a liberdade, tenha a liberdade de ministrar nos nossos corações nesse momento, nesse podcast. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu não sei se existe uma declaração mais forte do que eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso. Isso é uma declaração que talvez você já conhece, mas de verdade, qualquer outra coisa que ir contra o que Deus diz sobre você é mentira. Porque Deus é a verdade. Ele não é homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender. Tudo que Deus falou que você é, ele nunca se arrependeu de ter dito. Eu vou repetir isso aqui. Tudo que Deus falou para você, que você é, ele não se arrepende de ter falado isso. Ah, Lucas, você não sabe o que eu fiz. E eu nem quero saber. O que eu sei é que ele não se arrepende. Ah, você não sabe como eu me sinto. Ele não se arrepende. Porque o que ele diz sobre você é a verdade sobre você. O que Deus diz sobre você é mais verdade sobre você do que você acha que sabe sobre você mesmo. Gente, esse texto ele diz que enquanto o herdeiro ele não atingir a idade adequada, ele não é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. A primeira coisa que eu quero falar com você é: você pode ser dono de tudo e não ter acesso a nada. Nós podemos ser dono de tudo que Deus tem e não ter acesso ao tipo de vida que Deus tem. Paulo ele está dizendo para mim e para você que o que faz alguém ter tudo que Deus tem e não ter acesso ao que Deus tem é uma realidade chamada de imaturidade. Então ele diz, enquanto é menor de idade. Esse menor de idade que ele fala, ele está falando de maturidade. É alguém que não entende, é alguém que não é maduro para entender. Voltando um pouquinho, Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós.
Gente, Paulo ele está falando que o nosso tutor foi a lei porque a gente não tinha revelação. Nós precisávamos da lei porque a lei são os princípios morais da terra. Então Paulo ele vai discorrer sobre isso aí no capítulo 3, e aí no capítulo 4 ele fala: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Essa frase ela é muito importante porque você que é salvo, você que nasceu de Deus, você já é herdeiro de tudo. Você já é. Você não vai se tornar herdeiro. Você não se torna herdeiro quando você conhece a herança. Gente, um bebê que acabou de nascer, ele conhece a herança do pai? Ele sabe alguma coisa sobre o pai? Dependendo, ele nem vê o pai, mas ele é herdeiro. Então entenda uma coisa, você não vai se tornar herdeiro, você é herdeiro. Porque herança não tem a ver com conquista, tem a ver com linhagem, tem a ver com natureza, tem a ver com paternidade. Quando o bebê nasce, ele não sabe a herança, mas ele já é herdeiro. E com a gente, é da mesma forma. Quando nós nascemos de Deus, não sabemos que temos, mas ao nascermos, já temos tudo que Ele tem. Já carregamos tudo que Ele carrega. Agora vamos lá. O que é, então, ser menor de idade na fé? Como que nós podemos definir isso biblicamente? O que é menor de idade na fé? Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 5. O escritor de Hebreus ele deixa claro aqui, ele exemplifica melhor esse posicionamento. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Gente, presta atenção no que está acontecendo. O escritor de Hebreus, ele está chegando nos Hebreus dizendo: galera, na boa, vocês já eram para estar ensinando, mas eu ainda nem posso explicar algumas coisas mais difíceis porque vocês ainda precisam de leite. Eu ainda não posso dar uma comida sólida para vocês. Gente, todo mundo concorda aqui comigo que se você dá uma comida sólida para um bebê, ele vai passar mal, certo? Se você dá uma feijoada para um recém-nascido, o que acontece com ele? Pensa. Então o bebê bebe leite. É isso que o escritor está dizendo. Vocês são tão imaturos, mas tão imaturos, que eu tenho que dar leite para vocês ainda, sendo que eu já queria e vocês já deveriam ter idade para comer uma pratada de feijoada. É isso que está dizendo. Agora, por que o escritor considera eles imaturos? Ele continua. Vamos ler o 12 aqui de novo. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Versículo 13. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que de fato é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Só que já dá para ter um norte. Uma criança ela não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Ela não tem maturidade. Só que olha só, na versão King James, é uma versão que está muito mais próxima do original, como esse texto ele é retratado. Versículo 3 de novo, na King James atualizada. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Vocês estão entendendo isso aqui? Gente, é correto dizer então que, segundo o escritor de Hebreus, segundo a Bíblia, imaturo na fé é o que não tem experiência na palavra da justiça. A Bíblia está dizendo para a gente que o menor de idade na fé são os inexperientes na palavra da justiça. Agora, quando eu falo a palavra da justiça para você, na sua cabeça vem um tipo de justiça que você acredita ser justiça.
Qual é a justiça do homem? Matou, morreu. Deveu, tem que pagar. A justiça do homem é essa. É a forma de um homem dizer que ele se considera justo. Então, quem deve paga, quem peca paga, quem roubou paga. Se errar, tem que pagar. Só que a gente nunca olha para o nosso umbigo. Essa é a justiça do homem. Aí Deus, ele chega para mim, para você, ele chega para a humanidade, ele fala o seguinte: ô filhote, vem aqui, tem uma coisinha. A sua justiça, a justiça da humanidade, para mim, para Deus, ela é como trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. E trapo de imundícia não é pano sujo, não é pano imundo. Trapo de imundícia não é o pano de chão que você limpa a tua casa, depois você lava e pode usar de novo. Não é isso. Trapo de imundícia é um absorvente usado. É absorvente usado. Aquele negócio que a mulher usa todo mês quando chega nos dias. É isso, usado. Sabe o que Deus está falando aqui? Ei, na boa, sua justiça para mim é um lixo. Não serve, não funciona comigo, não presta para nada. O seu conceito de justiça não presta para nada. A minha justiça não é segundo a justiça de vocês. A justiça de Deus não é segundo a nossa justiça. Novo Som, nós precisamos redefinir justiça. Nós precisamos redefinir justiça e perceber qual é a justiça do tipo de Deus. É parar e pensar, se o que me faz ser imaturo é a inexperiência na palavra da justiça, então eu preciso ter experiência com a palavra da justiça. Essa é a lógica. Mas que justiça é essa? É a minha ou a de Deus? É a de Deus. Não é a minha palavra da justiça, não é a minha opinião sobre justiça, mas sim a justiça de Deus. Nós estamos de acordo aqui? Tudo certo? Então beleza, vamos lá. Eu tenho uma boa notícia para você. E ela está escrita em Jeremias. Lembrando que Jeremias ele vivia sob a lei. Jeremias ele não teve acesso a Jesus. Mas Jeremias ele teve um vislumbre. Ele não viu Jesus. Jeremias ele era um profeta da antiga aliança antes de Cristo. Mesmo assim, olha só o que ele escreve. No capítulo 23, Jeremias capítulo 23, versículo 5. E virá uma época, diz o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual será conhecido. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Qual é a justiça do tipo de Deus? Jesus. Jesus é a justiça do tipo de Deus. Mas quando você pensa em Deus e você pensa ou escuta Deus é justo, fala a verdade. Você imagina Deus sentando a porrada em você, descendo uns tapas na tua cabeça ou batendo em alguém, jogando alguma coisa, uma praga, alguma coisa do tipo sobre alguém. Quer dizer, pensávamos, né? A gente não pensa mais assim. Hoje isso acabou. Amém? Nós não somos mais assim. Nós não vemos a justiça de Deus mais desse jeito. Certo? Gente, eu era assim. Meu Deus, teve vezes de eu me esforçar pra chorar. Sabe que você força um choro? Você tenta forçar um choro. Tá orando ali, tenta forçar um choro. Já aconteceu isso comigo várias vezes, mano. Várias vezes eu fiz isso. Por quê? Porque Deus é justo. Você precisa se arrepender. Porque você vai dar de cara com a justiça de Deus. Meu Deus, chora, Lucas. Chora. Sem choro não tem quebrantamento. Sem quebrantamento não tem arrependimento. Então eu preciso chorar. Gente, achando que a justiça de Deus era como a minha. Achando que a justiça de Deus era do meu jeito. Não tem que dar aquela choradinha. Já viu aquela pessoa que chora por tudo? Quer ganhar alguma coisa? Chora. Então. Não, gente. O mais doido de tudo é que enquanto eu queria fazer porque eu achava que tinha que fazer, eu dificilmente conseguia. Só que quando eu entendi quem era Cristo, gente, eu parei de tentar fazer isso e eu me tornei um chorão. Quando você entende tudo que Cristo fez, quando você entende a situação que você estava como humanidade, como homem, e você entende Jesus, meu amigo, não tem como você não virar um chorão. Você vira um chorão. O pior é que a gente é trambiqueiro. A gente sempre tenta dar um jeitinho, um vulgo jeitinho brasileiro, né? A gente gosta de um jeitinho brasileiro. Mas, gente, na lei de Deus, é o seguinte, se você não cumprir uma cláusula da lei,
é o mesmo que não ter cumprido nenhuma. Falei isso na semana passada. A lei de Deus não é a lei de trânsito, meu amigo. Então não adianta você estar com a carta em dia e o documento vencido e sair dirigindo teu carro. O resto, tudo em dia, mas o documento tá fora. Ou então não, toda a documentação ok, tudo certinho, pá, tal, e aí você passou o sinal vermelho. Ou então você tá dirigindo a 50 na pista 40. Gente, não, Lucas, mas foi só uma vez, só rapidinho, pelo amor de Deus, que é isso? Não, beleza, na lei de trânsito você pode fazer isso, mas na lei de Deus, se for para viver do jeito da lei de Deus e ser cobrado por essa justiça humana, então não dá. Não dá para fazer desse jeito. Não importa, errou. E errou em pior, errou em tudo. Errou em tudo. Nós vimos isso na semana passada. Gente, sério. Se o nosso senso de justiça for o do homem e pensar num Deus desse jeito, um Deus que não tem espaço para um erro, um Deus que é 0 e 1, um Deus que é sim e não, um Deus que está aqui, é desse jeito perfeitamente, ou então você está lascado. Cara, dá medo. Desse jeito dá medo. Não tem como ver um Deus de amor, não tem como ver um Deus justo, tão justo assim, dessa forma. Fica difícil, porque o nosso senso de justiça ele é corrupto. Não é igual ao senso de justiça de Deus. A gente tinha que dar um jeitinho brasileiro, né? Na justiça de Deus. E aí o que acontece? A gente quer se esforçar então para se arrepender. Para quem sabe ser declarado justo. Mas desse jeito, gente, não dá. Porque como eu já disse aqui outras vezes, não é sobre você, não é sobre mim. A gente não dá conta. E aí, olhando por essa ótica caída nossa, Deus ele parece injusto. Como Deus exige de nós algo que a gente não consegue concluir. Eu não consigo obedecer nem todas as leis da minha mãe, quanto mais as leis de Deus. Mas agora eu vou mostrar para você o tipo de justiça de Deus. E essa justiça não é o que eu ou você podemos fazer. Essa justiça é Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha só o que ele diz. Deus fez aquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, o que o texto está dizendo aqui? A justiça do tipo de Deus é essa, Jesus, o único que nunca pecou, morrer como se tivesse pecado, o pecado de todos, para que alguém que já pecou possa viver como se fosse o único que nunca pecou. Entendeu? Deu para entender? Não, eu vou repetir. Acho que deu um bug, né? A justiça do tipo de Deus ela é essa. Ele pega o único que nunca pecou. O único que nunca pecou. Ele torna ele pecador, fazendo ele pagar por todos os pecados, como se ele tivesse pecado por todo mundo. Aí ele coloca a ira contra o pecado sobre ele, para que alguém, esse alguém sou eu e você, que já pecou, possa viver como se fosse o único que nunca pecou. Gente, que justiça é essa? Agora pensa só, a Bíblia ela está dizendo que quem não tem experiência com essa verdade é imaturo. Porque, gente, imagina comigo, alguém vacila feio com você. Você fala, eu quero justiça. Só que você não lembra de Deus na hora. Você vai querer a justiça do homem. Agora, quando você entende, tem uma experiência com a justiça de Deus, alguém faz alguma coisa errada com você, você quer justiça, mas aí você lembra da justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? O inocente sair como culpado, para que o culpado seja declarado inocente. É totalmente diferente, é totalmente invertido, é totalmente paradoxal, é totalmente inverso da realidade natural, da justiça humana. Aí a sua esposa ela maltrata você, ela faz alguma coisa e aí você fala, não, eu quero justiça. Mas você lembra da justiça de Deus, que você era pecador e inimigo dele, mesmo assim ele te amava e fazia por você o que você nunca imaginou que alguém faria. Então eu vou ter que praticar com ela o mesmo tipo de justiça que Deus pratica comigo. Se eu quero justiça, tem que ser a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é matou, morreu. A justiça de Deus matou, então eu morro no seu lugar. É diferente. Gente, presta atenção. Quando você entende isso, você vai para um outro nível de maturidade na vida. Você vai para um outro lugar de pensamento na vida. Você vai para um outro lugar de crença, de fé. A sua vida muda.
Novo som, o que eu tô querendo dizer para você é que não tem como você ser mais justo na ótica da justiça de Deus. É impossível você ser mais justo. É impossível. Porque a sua justiça não é o que você é capaz de fazer para Ele. A sua justiça foi o que Ele foi capaz de fazer por você. Essa é a justiça do tipo de Deus. O texto de Jeremias diz que chegaria dias onde o nome dele seria: o Senhor é a nossa justiça. Gente, esse dia é hoje. Não é as nossas obras que são a nossa justiça. Não é a nossa obediência à lei que é a nossa justiça, mas sim o Senhor. Jesus é a nossa justiça. Mas aí um religioso maluco, ele me ouve isso que eu estou falando aqui, e fala o seguinte: não, Lucas, mas essa mensagem ela é perigosa demais. Porque você está falando que eu não tenho que fazer nada para ser mais justo? Não. Não tem. Ah, então tá bom. Então eu vou sair pecando e eu vou sair fazendo o que eu quero. Você vai fazer o quê? Sendo bem sincero, além de dizer que você não entendeu nada do que eu disse, eu não vou fazer nada. Porque não tem nada que eu possa fazer por você. Se você está em Cristo, pecado e fazer o que você quer está fora de cogitação. A vida que temos hoje é Cristo. O que eu posso te garantir é que em Cristo não tem mais nada a ser feito para você ser mais justo. Porque não é a sua justiça, é a dele. O Senhor é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Mas aí, ó a loucura. Alguém peca aqui no Novo Som. Também? A mensagem que eles estão pregando? Aí alguém peca numa outra denominação que só fala a lei, só dá cajadada. Ah, pessoa que tem que se converter, é o diabo usando ela. Gente, quando alguém peca na igreja que prega a graça e o amor de Deus, a culpa é da mensagem. Mas quando alguém peca num lugar onde é pregado medo, onde é pregado acusação, opressão, é cajadada pra todo lado, é porque o cara não se converteu. É o diabo que tá usando ele. Por acaso aí tá fazendo algum sentido? Que raio de sentido isso faz? Não faz nenhum sentido, gente. Não faz o menor sentido, não faz sentido nenhum. Mas é o que acontece. É incrível. O mais incrível ainda disso é que, na verdade, nós temos o comportamento daquilo que nós acreditamos ser. A Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecaram. Vamos lá, me responde. Você precisou aprender a ser pecador ou você nasceu pecador? A Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Nós nascemos em pecado. Você nasceu em pecado, eu nasci em pecado. Nós nascemos em pecado porque Adão pecou. Logo, todos pecaram. Agora pensa. Nós não precisamos aprender a ser como Adão, porque nós nascemos de Adão. Certo? Então, Adão pecou, nós nascemos pecadores. Mas e agora que morremos em Adão e nascemos em Cristo? A gente tem que aprender a ser justo. Aprender a ser pecador, não. Nasceu, você é pecador. Mas agora que eu nasci em Cristo, tem que aprender a ser justo. É isso mesmo? Sério? Não. Agora que nós nascemos, nós temos que aprender a ser justos. Você quer dizer pra mim... É sério, gente, pensa, sério. Sério. Você quer dizer pra mim que a desobediência de Adão, ela é mais poderosa que a obediência de Jesus? Ela é mais poderosa que a obediência de Cristo? É sério isso? Você está querendo dizer pra mim que o pecado de Adão é mais poderoso que o sacrifício de Jesus? É isso mesmo? É sério? Gente, se ninguém te ensinou a ser como Adão, você não precisa aprender com ninguém como é que faz para ser como Cristo. Mesmo porque, como Adão, você estava sozinho, mas como Cristo você tem um Espírito Santo com você. Você tem o Espírito Santo em você. Novo Som, ser como Cristo não é algo que eu aprendo, é algo que eu me torno naturalmente, dia após dia, de glória em glória. Eu vou me tornando, eu vou me parecendo com Ele conforme eu olho para Ele. É algo que flui de mim naturalmente. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós, a igreja, a gente fala mais sobre aquilo que Adão falaria sobre ele do que aquilo que Cristo está falando sobre ele mesmo. Então, frequentemente, as nossas palavras revelam que Adão ainda tem mais poder que Cristo em nossa própria vida. Por exemplo, você consegue escutar Jesus falando, eu sou pecador? Mas você consegue escutar Adão falando isso, certo? Adão fala, eu sou pecador. Cristo fala? Não.
Cristo não falaria isso. Adão fala, eu estou perdido. Cristo fala isso? Adão fala, eu estou doente. Cristo fala isso? Adão fala, eu estou debaixo de maldição. Cristo fala isso? Não. Então, gente, não combine a sua fala com nada que Adão fala. Nós não falamos as falas de Adão. O nosso Adão morreu para que Cristo, segundo Adão, nascesse em nós. E agora, por causa dele, por causa da vida dele, da justiça dele, nós podemos falar sobre nós somente aquilo que Cristo fala sobre ele mesmo. Porque como ele é, nós também somos nesse mundo. As pessoas acham que uma mensagem como essa leva as pessoas a viver a vida que querem, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Segundo a Bíblia, segundo tudo que a gente viu aqui hoje, segundo tudo que você vai ver lendo a Bíblia inteira, a verdade é que uma mensagem como essa faz você deixar de ser menino, faz você deixar de ser menor de idade na fé e faz você ir para um lugar onde agora você pode ter a mesma vida que só Cristo merece. É isso que acontece. É isso que a mensagem dessa tem poder por fazer. Para te permitir viver a vida que só Cristo merece ter. E por Ele ser seu Senhor, Ele é a sua justiça. E por você ser justo, você pode ver tudo que Ele também pode. Amém? Gente, por hoje é só. Fique com Deus. Um forte abraço. Amigos vocês. Continuem abençoados. Continuem se cuidando. O melhor está por vir. Fique com Deus. E tchau, tchau.